Olá, meus irmãos. Olá, meus amigos. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, mais um vídeo da série O Poder de Jesus. E esse poder é manifesto através da Palavra de Deus. O conhecimento da verdade nos liberta e nos conduz para o caminho da vida, para o caminho da salvação. E hoje nós vamos conhecer o que Jesus nos ensinou sobre o divórcio. Sim, um assunto muito polêmico por ser um motivo de muitas feridas. E eu quero te dizer que Jesus tem poder de curar todas elas. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus disse: A lei de Moisés diz: se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Santo Deus, estamos aqui reunidos em espírito para aprender mais acerca da Tua Palavra. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, falando, Senhor, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ensina-nos, exorta-nos, corrige-nos e que nós possamos realmente sair desse vídeo impactados pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor e que possamos praticar aquilo que nós vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Jesus falou essas palavras durante um sermão. Ele estava ensinando acerca do reino de Deus e nesse momento sobre o divórcio. Ele inicia mencionando a lei, o Antigo Testamento, mais precisamente nos falando sobre Deuteronômio 24:1, que diz: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprove, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Por conta de uma interpretação errada desse texto, feito pelos rabinos, que são os mestres da lei, aqueles que estudavam e ensinavam na época de Jesus sobre a Escritura, o número de divórcios por motivos frívolos, motivos que não têm importância, havia se multiplicado. Em textos históricos, existem comentários rabínicos que citavam reclamações como desvanecimento da beleza de uma esposa ou a sua inclinação para queimar a comida como alegações legítimas para o divórcio. Então Jesus estava citando a Escritura não para invalidá-la, mas para corrigir essa interpretação errada, que estava fazendo com que as pessoas se divorciassem por motivos errados. No versículo 32, Jesus deixa claro que a infidelidade, o adultério, é a situação que permite, diante de Deus, o divórcio. Permissão não é vontade. Nesse momento, muitos aqui dos que ouvem essa palavra estão pensando: se não posso me divorciar por qualquer motivo, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Meus irmãos, nossa dúvida
foi a mesma que os religiosos da época de Jesus tiveram. E quando eles questionaram o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 8, o Mestre nos deixou a resposta. Preste atenção. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E quando os discípulos de Jesus ouviram essas palavras, veja a conclusão que eles chegaram. No versículo 10. Se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. E por que Jesus trata esse assunto de forma tão rígida e inflexível? Porque Deus, no seu plano original, só criou o casamento e o criou para sempre. Em Gênesis 2, versículo 24 diz: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A relação íntima os torna uma só carne. Os filhos representam fisicamente essa uma só carne. O casamento é algo divino e o adultério, a traição, é o que desfaz essa união. O adultério ele faz parte da consequência da queda do homem, da sua separação com Deus que houve lá no início da história, lá em Gênesis, onde nós enxergamos quando o pecado entrou no mundo. No Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos 15 e 16 diz: Ninguém com um pouco de juízo faria isso. Mas que fez um patriarca, dirão vocês? Bem, ele procurava uma descendência prometida por Deus. Portanto, tenham cuidado em seu espírito e ninguém seja infiel à sua esposa. Pois eu, o Senhor, o Deus de Israel, diz: Eu odeio o divórcio e os homens violentos. Então tenham cuidado em seu espírito e não sejam infiéis. O divórcio é algo destruidor. Como separar uma só carne? No divórcio há uma amputação. Há dor, sofrimento tanto para o casal quanto para os filhos. Eu creio que os filhos são as provas físicas do plano original de Deus. Eles são a carne, sua e do seu cônjuge, indissolúvel. Meus queridos, nesse momento eu quero trazer uma palavra da minha parte, baseado na palavra de Deus, para quem ainda não se casou, para quem já está casado e para quem está divorciado. O vídeo já está acabando. Fica comigo até o final, pois Deus falará ao seu coração. Para você que ainda não casou, case com a intenção de ser para sempre. Escolha bem com quem vai tornar-se uma só carne. Não tenha pressa. Tenha responsabilidade e consciência da santidade e renúncias que um casamento exige. E certamente você será abençoado nessa união. A vontade de Deus é que o homem não esteja só. Para você que encontra-se casado e sente-se infeliz e está pensando no divórcio,
Se houve adultério, Jesus disse que você pode usar o divórcio. Há permissão para a carta de divórcio. Porém, o ideal é que haja perdão. Mas isso não depende apenas de um, mas de ambos. Meu conselho é, no que depender de você, lute pelo seu casamento, lute por sua família. Se são outros motivos que podem variar desde uma incompatibilidade de gênios até coisas gravíssimas como a agressão, busque ajuda pastoral, busque o Espírito Santo com todas as suas forças para que ele fale com você e te dirija. E, se necessário, busque a polícia, porque tem situações que são crimes. Ah, Camila, mas Deus odeia o divórcio. Sim, e em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e o que espalha discórdia entre os irmãos. E por que eu trouxe esse versículo? Porque há muitas coisas que Deus odeia, mas te lembro que a consequência do divórcio é terrível. Por isso, realmente deve ser o último recurso. E por fim, para você que é divorciado, se você já chegou nessa situação, eu tenho certeza que entende a dor que causa e a gravidade das consequências desse rompimento. E Deus, ele não me chamou aqui para colocar um peso sobre a sua vida, mas me chamou para te lembrar o que a sua palavra diz. Então preste atenção. Se você é filho de Deus, você continua sendo filho de Deus e Ele continua te amando. Deus, Ele perdoa quem se arrepende. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele traz vida a quem se arrepende. Talvez hoje você sinta-se morto. Foi muito traumatizante o que você passou. Em Ezequiel 18:32 diz: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. O arrependimento gera vida. Não fuja de Deus. Muitos cristãos, ao enfrentar um divórcio, voltam para o mundo, pois dão ouvidos a comentários cruéis, ao invés de buscar a palavra do Senhor, que diz em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, através de Cristo, do seu sangue derramado, podemos nos achegar com confiança, não em nós, mas nele, o Todo-Poderoso, que morreu pelos nossos pecados e nos deu graça. Graça é favor imerecido. Em Cristo nós alcançamos misericórdia. A misericórdia é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tu tá sofrendo, tu tá destruído, tu tá dividido,
para ti não tem mais jeito, esse é o tempo oportuno. Busque a Deus, Ele tem cura para tua vida. E finalizando, independente de cada situação, que é Deus que julgará, eu quero te lembrar exatamente isso. Deus é Deus, Pai e também juiz. E de acordo com Romanos 14:12, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O Senhor, Ele sabe do íntimo de cada um. E por isso precisamos ser sinceros, ou seja, ser sincera diante dele. E não fazer uso da graça de forma leviana. Um exemplo de mentalidade leviana seria eu pensar assim: eu vou viver como quero, fazer o que eu quero, porque eu sei que Deus perdoa. Não devemos pensar desse jeito. Nós devemos lutar para viver a vontade do nosso Senhor. Mas quando realmente não for possível, pela nossa fraqueza e mediocridade, nós sim devemos aceitar e receber com gratidão a maravilhosa graça de Deus. E assim concluímos esse episódio acerca do divórcio. Meus irmãos, trazer essa mensagem me acrescentou muito, me ensinou muito. Eu espero realmente que você tenha tido a mesma sensação de que valeu a pena escutar esse vídeo até o final. Deixe aqui um comentário acerca do que você pensa, do que você sente sobre esse assunto. Te convido para estar comigo no próximo episódio. Vamos falar sobre os juramentos. Com certeza vamos aprender muito também, ser edificados. E te convido, a inscrever-se nesse canal se você não é inscrito. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa aprender sobre o divórcio ou para alguém que está sofrendo por conta disso. Principalmente para alguém que está pensando em divorciar-se. Tem muitas pessoas que não têm noção do que a palavra de Deus fala sobre isso. E as consequências são muito tristes. E Deus, Ele não quer que nós venhamos a sofrer por conta disso. A palavra de Deus é amor e nos livra de muita dor se nós vivermos ela. Eu te abençoo em nome de Jesus e querendo Pai, até o próximo vídeo.